Jesus venceu, ressuscitou pra me dar vida. Oh glória! Jesus venceu, ressuscitou, vem me buscar no dia. Aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Antes de ministrar a palavra do Senhor, quero louvar o hino. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar o nome do nosso Deus, porque Ele é bom e misericordioso. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Eu preciso dessa presença todo dia. Na sua presença até a tristeza salta de alegria. Sua presença faz o coração arder. Só a sua presença faz o crente vencer. E o pavio que fumegue ele vai aquecer. Com a sua presença me fará acender. Sua presença está nesse lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, Ele é Jeová, o impossível para Ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abre a boca para lhe exaltar. Esse Deus tremendo está aqui com a sua glória. Se for preciso, Ele para o sol, Ele para a lua, Ele abre o mar, Ele fecha o mar. Se muda gente, se converte gente, Ele faz mais que isso para te dar a vitória. Sua presença está nesse lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, Ele é Jeová, impossível para Ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abre a boca para lhe exaltar. Esse Deus é fogo, mas também é água que mata a sede. Ele é médico sem enfermidade, Ele sara se é depressão, Ele usa unção. Se o problema é forte, Ele abre porta até onde não tem parede. Sua presença está nesse lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, Ele é Jeová, o impossível para Ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abre a boca para lhe exaltar. Pelo esplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Eu preciso dessa presença todo dia. Na sua presença até a tristeza salta de alegria. A próxima dá 100%. Aleluia. Vamos. Agora iremos ler a palavra do Senhor, que se encontra em... A gente já fez a leitura, né? Mas iremos fazer a leitura novamente em João, no capítulo 1. Aleluia. João, no capítulo 1, no versículo 29, que diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira
o pecado no mundo. Poder sentar glorificando o nome do Senhor. Meus amados irmãos, em todas as campanhas, com certeza, é lido esse livro. Mas, em todas as campanhas, o Senhor, Ele dá um entendimento diferente para aqueles que ministram a palavra do Senhor. Hoje estamos iniciando a campanha, e hoje nós vamos pegar um pouquinho dessa água que tem nesse poço inesgotável. Hoje nós iremos pegar um pouquinho dessa água, e amanhã o outro que vai ministrar também vai pegar um pouco dessa água, porque a gente não pode pegar tudo de uma vez. Então essa palavra já foi ministrada. Alguns de nós pode ter esquecido alguma frase que foi dita, que causou um efeito em nossas vidas, mas nessa campanha a gente pode tornar novamente a lembrar dessa palavra que foi ministrada. Sei que não sou pregador mais eloquente, mas o que eu aprendi, irei repassar tanto para mim como para a igreja. E eu creio que o nosso Deus irá ministrar os nossos corações esta noite, através da sua palavra. Nós lemos esse texto que diz: no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele. Antes disso, João Batista estava preparando o caminho para o Senhor. Jesus até então não tinha ainda nenhum seguidor. Jesus até então estava caminhando sozinho. Mas a partir desse momento, Jesus tornará público o seu ministério. A partir deste momento, aquele que está preparando o caminho para o Senhor, ele vai apontar e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento, João estava preparando os corações. Naquele momento, naqueles dias, João Batista estava preparando os corações para receber o Senhor, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. E alguns corações já estavam preparados para receber o Senhor, e muitos não estavam preparados. O coração de muitos estava preparado para receber um rei cheio de riqueza, não estava preparado para receber alguém humilde, alguém que se despiu de sua glória. Eles estavam esperando um rei que viesse, talvez montado no melhor cavalo, que viesse para governar naqueles dias aquele povo. Mas João Batista estava lá, preparando o caminho, preparando os corações, preparando os desertos dos corações daquele povo. Os fariseus chegavam, tentavam de todas as formas e chegaram a perguntar: quem tu és? Mandaram que a gente viesse aqui para saber quem tu és. E ele diz: eu não sou Cristo, eu não posso morrer para perdoar pecados, eu não sou o Cordeiro de Deus. E quem és tu? Quem és tu? É Elias? Ele disse: não. É alguns dos profetas? De jeito nenhum. E quem és tu? Eu sou a voz do que clama no deserto.
eu é que estou clamando neste deserto, ministrando a palavra para o arrependimento de pecados. Estou preparando os corações de vocês para receber o Rei da Glória. Ah, Deus poderoso, eu sou essa voz que está clamando no meio dos desertos, aleluia, no meio daquilo que parece que não tem vida, mas vai ter vida porque o Cordeiro de Deus virá, aleluia. E naquele momento ele observa algo diferente. Ele vê que Jesus está vindo em sua direção. Mas antes também ele declara para os fariseus e diz: ei, aquele que vem após mim é maior do que eu. Eu não sou nada diante dele. Eu não sou nada diante dele. E quer saber mais? Eu não sou digno nem de me abaixar. E nem de desatar suas sandálias. Mas foi uma honra para João Batista, quando de repente Jesus chega, ele vai apontando: olha ali, ó, está chegando ali. Não é qualquer pessoa que está chegando. Ele diz, claro: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele aponta a Jesus como o Filho de Deus, que veio para reconciliar a humanidade com Deus, que não veio tirar apenas o pecado de Israel, mas veio tirar o pecado do mundo inteiro. Aleluia. E quando ele vem para João Batista, vai chegando perto de João Batista e diz: ei, eu tenho que ser batizado. Já imaginou a honra? Ele disse: não, Senhor, eu quero ser batizado por ti, e tu vem me pedir para que eu faça o teu batismo? Ele disse: ei, deixa como está escrito, você tem que me batizar. E há toda aquela cerimônia do batismo, e há uma confirmação dos altos céus que ali é o Filho de Deus. Os céus declaram que ali está o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Porque João Batista diz, lá no versículo 34: e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Ah, Deus poderoso. Quando João Batista diz: eis, ele está apontando para Jesus e afirmando para aquela multidão: olha, está aí o sacrifício que vocês estavam esperando. Eis, aleluia. Ele está dizendo: veja, veja, estava já profetizado que ele viria, estava profetizado que ele ia chegar. Veja, ele está aí. E naquele momento ele nos faz entender que Jesus é o único e suficiente.
ele nos aponta a Jesus dizendo: Ele aí é suficiente. Veja, eis aí o Cordeiro de Deus. João naquele momento estava dizendo: eu quero que vocês olhem nesse momento, porque está aí o homem que vai morrer por conta dos seus pecados, por conta das suas transgressões. Eu quero que vocês olhem para ele e vejam, e contemple a ele agora. Está diante de vocês. Eis o Cordeiro de Deus. Quando ele começa a apontar, ele diz: veja, eu quero que vocês observem ele agora. Veja, eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. João Batista continua essa ministração direcionando aquele povo a Jesus. Nessa segunda parte ele está mostrando que Jesus, ele é o sacrifício que a humanidade precisa, o sacrifício perfeito, um sacrifício agradável diante de Deus. João Batista, quando ele está apontando: olha o Cordeiro de Deus, vejam o Cordeiro de Deus. Aleluia. Quando ele está dizendo, não é qualquer cordeiro. Na imaginação daquele povo já vinha em mente o sacrifício que eles faziam anos após anos. Sacrifícios que não adiantava, sacrifícios que tinham que ser feitos dia após dia, ano após ano, para que viesse pedir perdão a Deus pelos seus pecados. E neste momento que João está apontando, ele está dizendo: está aí o perfeito sacrifício que vai eliminar todos os outros, que vai pôr fim em toda aquela cerimônia, porque esta cerimônia última vai ser a perfeita. Ah, Deus poderoso. Então não é qualquer cordeiro, é o Cordeiro de Deus, que desceu dos céus, aleluia, que se tornou carne, passou pelo que nós passamos, mas não cometeu nenhum pecado. Era perfeito, era perfeito em tudo. E João afirma que o próprio Messias haveria de se tornar expiação pela raça humana. João direciona todo aquele povo que ansiava por um sacrifício perfeito. Todo aquele povo ansiava por um sacrifício perfeito, que fosse, aleluia, até a eternidade. E naquele momento João apresenta: está aí o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está aí o Cordeiro de Deus. Meus irmãos, naquela época, nenhum sacerdote, eles poderiam sair daquele momento do sacrifício, eles não poderiam sair dali e dizer: graças a Deus, hoje foi o último sacrifício que eu fiz. Eles não poderiam sair e dizer isso, porque eles teriam que continuar sacrificando para remissão de pecados, para pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Eles não poderiam sair de maneira nenhuma e dizer para sua esposa, para os seus amigos: hoje foi o último sacrifício. Hoje foi o último sacrifício, não vai mais precisar a gente voltar lá para sacrificar animais, não vai precisar a gente voltar lá para sacrificar o cordeiro, aleluia. Mas houve um sacerdote, o sumo sacerdote, o nosso Jesus, ele desceu e se tornou sacrifício. Como Cordeiro de Deus, ele se entregou e sofreu aquilo que nós merecíamos,
aquilo que nós merecíamos, Jesus passou. Todo o castigo que Jesus levou sobre si era nós que merecíamos. E Ele se entregou. E Ele, como sumo sacerdote, Ele entrou na mansão celestial e sentou à direita de Deus. E Ele estava dizendo: pronto, não se preocupe mais, agora o perdão é permanente. Mas João, em outro livro, no seu livro ainda ele diz, João, ele ministrando, está escrito na Bíblia, ele diz: ei, mas porém, se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Ele diz: o sacrifício é permanente, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado, fiel e justo. Vocês têm esse advogado. O sacrifício é permanente, aleluia. E se porventura pecar, não precisa sacrificar de novo, o advogado está lá. O advogado está diante de Deus, aleluia. E o sangue de Jesus continua nos cobrindo, aleluia. O sangue de Jesus continua sobre as nossas vidas, não para condenação, como culpados pelo sangue, mas com o sangue de Jesus que purifica e que leva para a mansão celestial. Então João, ele diz: olha o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele, quando finaliza que tira o pecado do mundo, ele diz: esse sacrifício é perfeito, porque ele vai abranger o mundo inteiro. Ele não vai abranger somente aqui ao povo de Israel, é aos gentios também, é o mundo inteiro. Esse sacrifício vai abranger o mundo inteiro, aleluia. E essa mensagem para aquele tempo foi revolucionária. Nós sabemos, meus amados irmãos, que na religião pagã, na crença pagã, nas pessoas que creem em deuses que não existem, eles oferecem sacrifícios para pedir perdão. Eles oferecem sacrifícios para pedir alguma coisa ao seu Deus estranho. Mas o nosso Deus é diferente. O nosso Deus é diferente. Ele foi quem enviou o sacrifício perfeito, porque Ele quer que nós estejamos lá junto com Ele. Por isso que Ele disse: eu vou enviar o meu filho. Eu vou enviar o meu filho, o primogênito único, o único filho, aleluia, que estava com Ele desde a criação. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. O Senhor, Ele nos reconciliou com Deus. Me vem à memória a parábola do rapaz que queria que Jesus, aliás, o rapaz queria que Jesus resolvesse a questão entre ele e o seu irmão, que estava querendo dividir lá as terras, dividir a herança, e o irmão não queria dar.
Aí Jesus contou uma parábola para aquele homem. O Senhor contou uma parábola para aquele homem. E ele ministrou aquele coração dizendo o seguinte: ei, eu não vim resolver a questão entre você e o seu irmão, não. Eu não vim para resolver as picuinhas de vocês, mas eu vim para resolver a questão que vocês têm, com o papai lá do céu. Eu vim para resolver essa questão. Vocês estão em dívida lá, e eu desci para aniquilar essa dívida. Meus amados irmãos, é uma coisa impressionante. A gente vê um Deus soberano, que não cabe na nossa imaginação, por sermos tão pequenos, Ele descer dos altos céus e vir aqui até a terra, descer até onde nós estávamos. E Ele não nos abandonou, Ele deixou o Espírito Santo, o Consolador. Ele continua conosco, Ele não nos deixou sozinho. E o mais impressionante é isso, que Ele está conosco até hoje, aleluia, e vai continuar até o fim. Então Jesus, Ele é o sacrifício perfeito, o sacrifício que eu e você estávamos precisando, que nós precisávamos para ser salvos e para um dia morar no céu. Tem pessoas que até hoje não entendem, igual o eunuco que Felipe estava ministrando para ele. Felipe estava ministrando a um eunuco. Estava no caminho aquele homem indo e meditando num livro que ele não sabia o que era. Ele estava lendo e não estava compreendendo. E ele estava lendo sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquele momento Felipe chega para ele e diz: deixa eu te explicar, esse daí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Felipe começa ministrando aquele coração, e aquele homem fica só escutando. E aquele homem se converte, porque ele sentia a necessidade, aleluia, de salvação, de um sacrifício perfeito. E no momento que é apresentado esse cordeiro, ele decide em seu coração: eu quero aceitar Jesus. Eu quero aceitar esse Jesus, esse cordeiro, eu quero aceitar esse sacrifício. Que já imaginou, meus irmãos, se a gente lê Isaías 53, se a gente só lê, me perdoe até a expressão, se a gente lê a gente não vai sentir nada, mas se a gente lê e meditar, se a gente mergulhar em Isaías 53, nós iremos chorar, nós iremos lamentar os nossos pecados, nós iremos ver o quanto o nosso grande amigo, o nosso Jesus, sofreu por nós. Meus amados irmãos, imagina a dor de Jesus ao ministrar a palavra, e muitas pessoas não davam crédito. Isaías começa ministrando: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem foi que deu crédito? Ah, Deus poderoso. E vai falar todo o processo de sofrimento que o Cordeiro de Deus haveria de passar.
o quanto ele iria sofrer por conta da nossa mentira, da nossa inveja, das nossas concupiscências, do nosso orgulho, das nossas fraquezas e todo tipo de pecado. Isaías vai relatando o que ele iria sofrer por conta de tudo de ruim que a gente faz. E Isaías lá no final ele vai dizer: esse sacrifício é algo que vai mais adiante. É algo que vai mais adiante. Não é só para este tempo, não é só para este povo, aleluia. Mas este sacrifício é para qualquer geração que vier. Para qualquer geração que vier, esse sacrifício continuará sendo suficiente para perdoar, para cobrir multidão de pecados. Basta que venhamos crer. Aleluia. Eu vou ler Isaías 53. Que diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porque nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com seu conhecimento o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Porque lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Às vezes a gente pede um coração igual ao de Jesus, mas é difícil ter um. Já imaginou a pessoa que te maltrata? Já imaginou a pessoa que te despreza?
E no caso dele, já imaginou uma multidão que o despreza, uma multidão que não defende. Mas ele mesmo assim diz: eu amo a estes, eu vou morrer por estes, eu vou reconciliar eles com Deus. Por isso que o sacrifício precisaria ser perfeito, e só Jesus poderia oferecer um sacrifício dessa forma, de amar quem lhe despreza, de ser gracioso com toda a humanidade. Aleluia. E nós sabemos que o Cordeiro, ele foi prometido desde o início do mundo, quando Adão e Eva pecaram. O Cordeiro de Deus, ele foi prometido naquele momento, naquele dia, quando Adão e Eva pecaram. O Senhor fez um sacrifício para que houvesse perdão para aqueles dois. Mas como eles pecaram, eles foram tirados de dentro do paraíso. Mas lá em Gênesis vai dizer que o Senhor fez um sacrifício naquele dia. Ele fez um sacrifício naquele dia em favor daquele povo, em favor daqueles dois. Está escrito em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 21. Está aqui dizendo o seguinte: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Pele vem de animal, e como eles tinham pecado, com certeza um cordeiro foi apresentado. E naquele momento o Senhor Deus veste aqueles dois novamente. O nosso Deus novamente veste aqueles dois que haviam cometido o pecado. Que transgrediram a lei de Deus. Eles pecaram, mas com certeza o advogado já estava lá. O advogado já estava lá. O advogado das causas impossíveis, aleluia. Então o Senhor já ofereceu neste momento, tanto é que Ele fez a veste para Adão e Eva. Ele fez essas vestimentas das peles. O cordeiro também estava, estou usando alguns textos que falam sobre o cordeiro. E o cordeiro novamente estava lá em Gênesis, no capítulo 22, quando fala de Abraão e Isaque. Quando fala de Abraão e Isaque, eu imagino que o coração de Deus não estava prazeroso em ver o seu único filho sofrer o tanto que ele sofreu. O coração de Deus não estava feliz, porque ele estava sofrendo, mas ele saberia que depois do sofrimento vinha a vitória para ele. Porque o sacrifício de Jesus iria perdoar a humanidade. Por isso que Jesus, no seu momento de dor, já imaginou, meus irmãos,
Jesus no momento de dor, aquele dia mais doloroso que ele passou, ele olhando para o céu e dizendo: Pai, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Ele também disse ao seu pai: se for possível, passa de mim esse cálice. Porque a ira de Deus iria ser derramada em seu filho. Já imaginou? Você que tem um filho e você está estressado com o mundo todo. Aí você diz: eu vou te matar por conta do pecado. O menino não fez nada, mas diz: você vai morrer para salvar esse povo. O nosso Deus, ele não estava se agradando com a humanidade, e ele vê que os sacrifícios não estavam sendo suficientes. Ele disse: você vai lá morrer por eles. Quando eu fecho os olhos, dá para eu imaginar o sangue correndo no corpo de Jesus num momento difícil da sua vida. E olha que ele não estava ainda nem açoitado. Antes de ser açoitado, o corpo dele começou a minar sangue. Os seus poros começou a sair sangue, porque ele sentiu um peso tremendo. Aleluia. Ele sentiu naquele momento a ira de Deus caindo sobre ele. Ele imaginou todo o sofrimento que ele iria passar, o quanto iria ser doloroso. E ele disse: se for possível, passa de mim esse cálice, mas contanto que não seja feita a minha vontade, mas a tua que prevaleça. E a vontade de Deus prevaleceu. Tanto é que Isaías já tinha profetizado: o Senhor se agradou em moê-lo. O Senhor se agradou em fazer ele passar por aquilo, porque a humanidade iria ser reconciliada com ele. Aleluia. Tem a frase de um pregador que diz o seguinte: que a gente não pode brincar com aquilo que matou o nosso verdadeiro amigo. A gente não pode brincar com o pecado. A gente não pode brincar com aquilo que afasta nós da presença de Deus. E voltando para Abraão e Isaac, naquele momento, Abraão, ele fez como Deus. O coração dele estava pesado. O coração dele estava pesado. Estava subindo aquele monte, mas era o pensamento: hoje eu vou entregar o meu filho. Hoje o sacrifício não vai ser um cordeiro, porque o Senhor, o nosso Deus, pediu o meu filho. E ele saiu de casa dizendo para a mulher que ia oferecer um sacrifício, mas não disse que era o seu filho. Mas mesmo assim ele não ia poupar o seu filho, porque o amor dele era grande pelo seu Deus. Ele sabia no seu coração, como ele disse: quando o filho dele perguntou: pai, eu estou vendo que a gente trouxe madeira, a gente trouxe o fogo, a gente trouxe a machadinha, mas está faltando o cordeiro. Está faltando o cordeiro, meu pai. O que foi que aconteceu? O senhor esqueceu? Não, meu filho. Imaginou naquele momento o coração pesado dele, diz assim, confiante: Deus irá prover o cordeiro. Deus irá prover o sacrifício. O sacrifício não vai ser aquilo que eu tenho para oferecer. O sacrifício vai ser aquilo que Deus tem para dar.
Aí já imaginou, ele lá começa a arrumar, bota as linhas tudo direitinho. Aí disse: meu filho, se deite aqui em cima dessas linhas. O menino sem entender, com certeza. O que é que meu pai vai fazer? Meu filho, feche seus olhos, feche. Aí lá vai com o cutelo para bater mesmo no pescoço do menino. Quando ele ia baixando, o Senhor: ei, não toque no teu filho, não toque no seu filho, porque agora eu sei que tu temes a Deus, porque tu não poupou nem o teu filho. O teu amor é tão grande, agora eu vejo que tu temes a Deus. Aí naquele momento o coração dele aliviou. Ele disse: rapaz, Deus vai providenciar o cordeiro, aleluia. Deus vai providenciar o cordeiro. E ele começa a olhar para um lado e para o outro. Quando ele presta atenção, tem um cordeiro enganchado, e é um cordeiro perfeito. E ele diz: vai ser esse aqui mesmo, vai ser o cordeiro que Deus me deu, aleluia. O cordeiro que Deus me deu será suficiente, aleluia. Então naquele momento ele pôde ver que o Senhor entrou com providência e lhe deu o sacrifício. E era isso que João estava ministrando. E aí está o Cordeiro de Deus. Você não está procurando? Vocês não estavam querendo oferecer o que vocês tinham para oferecer? Não, mas está aí, o Cordeiro de Deus chegou. O Cordeiro de Deus chegou. E vocês vão, aleluia, receber o perdão por conta desse Cordeiro perfeito. Me vem à memória também Jó que sempre tinha aquela dedicação: tenho que oferecer sacrifício, eu tenho que clamar pelos meus filhos, eu tenho que oferecer. E ele oferecia. Sempre quando ele pensava: meu filho pecou, vou lá e ofereço. Vou lá e ofereço. Se ele tinha imaginação: meu filho pode ter pecado, eu vou lá oferecer. Não, mas agora é diferente. Nós não vivemos no pecado. Mas se porventura falhar, como eu disse, tem um advogado lá, e não precisa mais estar oferecendo. Jó tinha essa preocupação, mas nós não temos, porque ele continua vivo, aleluia. O sangue dele continua sobre as nossas vidas, aleluia. E assim como aconteceu lá no Egito, nenhum mal pode tocar as nossas vidas, porque nós estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Porque você lembra quando o povo estava no Egito? O povo estava no Egito ali sofrido, as pragas estavam vindo, mas o Senhor estava livrando o seu povo de todas. E uma das pragas era matar os primogênitos. E o Senhor orientou o povo: e diz para o povo que sacrifique uma ovelha, um cabrito, que ofereça um animal sem defeito. Quero uma coisa perfeitinha. Aos olhos humanos eu quero perfeito. Vão lá, mate, porque esta noite passará o anjo da morte aqui. O anjo da morte vai passar e vai levar muita gente, só não vai levar aqueles que estão cobertos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Como teve a pregação do irmão aqui há 2 domingos atrás, ele disse que quem crê tem a vida eterna. Nós que cremos já temos a vida eterna. A vida eterna começa aqui, quando nós aceitamos a Jesus, ao sacrifício que Ele fez. E nenhum anjo da morte, aleluia, poderá se apossar de nossas vidas, porque está no controle de Deus as nossas vidas, aleluia. Eles não podem nos matar, porque nós já temos a vida eterna junto com Deus, através do sangue de Jesus.
Então o que nós entendemos é que Jesus continua sendo o Cordeiro perfeito. Ele continua sendo o sacrifício perfeito, aleluia, que anulou todos os outros que tinham a sua imperfeição. Ele veio, aleluia, para morrer por todos nós, e aqui nós estamos, aleluia. Há mais de 2000 anos atrás ele morreu, e o seu sangue continua purificando, continua libertando, continua dando vida nova, aleluia. Porque o sangue dos cordeiros lá não podia dar uma vida nova não, porque as pessoas continuavam pecando e tinha que oferecer mais e mais e mais. Mas hoje nós temos uma vida perfeita, porque Ele está dentro de nós, morando dentro de nós e nos orientando todo dia como viver. É por isso que esse sacrifício é perfeito. O único sangue que pode transformar a vida de alguém é o sangue de Jesus. O único sofrimento que pode transformar a vida de alguém, o único sofrimento que pode, é o de Jesus. Alguém pode olhar para o teu sofrimento e sentir pena, mas quando nós olhamos para o sofrimento de Jesus, nós lembramos dos nossos pecados. Quando nós olhamos para o sofrimento de Jesus, a gente lembra do que a gente fez de errado, e a gente reflete e lembra que Ele não tinha culpa alguma. Durante todo esse tempo eu tenho refletido em tudo que acontece, na partida repentina de pessoas, e eu vejo que nenhuma morte foi capaz de transformar a vida de alguém, mas a morte de Jesus, aleluia, foi capaz de transformar muitos. E quando pensavam que Ele estava morto, ao terceiro dia Ele ressurge e diz: ei, eu estou vivo. Eu estou vivo, aleluia. A esperança não morreu. Agora eu vou me assentar à destra de Deus. Agora irei me assentar lá. Vou enviar para vocês o Espírito Consolador, a minha representação, para ficar com vocês até o fim, porque eu não quero que vocês fiquem sozinhos. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. O Senhor tem nos sustentado, tem nos alimentado, e nós cremos que amanhã terá muito mais. Não acaba aqui a ministração da palavra do Senhor. Ainda tem muitos dias pela frente que a gente vai ouvir o Senhor falando aos nossos corações. E eu creio que vai ser uma palavra abençoada em nome de Jesus. Não vai ser uma palavra renovada, porque a palavra não se renova, porque ela é nova. Mas amanhã, quando a gente levantar, a gente vai se lembrar que a misericórdia do Senhor foi renovada mais um dia em nossas vidas. E a palavra dele vai continuar sendo a mesma até o fim. Então continue crendo que o sacrifício que Jesus fez, ele é suficiente. Outras religiões tentam criar outros sacrifícios aí, mas nós temos o sacrifício perfeito. Muita gente oferece muito sacrifício aí, oferece, não é sacrifício que não tem fim, e nós, um único, foi suficiente para nos garantir vida eterna. Aleluia. E é por isso que nós estamos aqui, glorificando ao nome do Senhor. E esses dias lá no meu trabalho, tanto em um que eu estava quanto no outro, teve uns assuntos tão bons que foi falar de Jesus. E todos os assuntos era mostrando que Jesus sofreu para nós estarmos aqui. O que Ele passou para nós hoje estarmos aqui. E eu glorifiquei a Deus e disse: Senhor, muito obrigado por sempre me fazer lembrar do que Tu sofreu por conta dos meus pecados, por conta das minhas falhas, das minhas negligências.
Então eu sinto, e os meus olhos chegam a lacrimejar, e as pessoas percebem isso, porque a gente falar de um sacrifício de um ser inocente não é fácil. A gente reflete e sempre lembra que ele não mereceu. Já imaginou a ira de Deus sendo derramada sobre a minha vida? Vou colocar a minha vida. Já imaginou a ira de Deus, toda a ira de Deus, ele fazendo eu padecer tudo aquilo que ele anda sentindo? Agora imagine com você também, Jesus lhe pegando e dizendo: agora eu vou lhe machucar o tanto que você me machucou. Agora eu vou pegar você de jeito e vou fazer com que você sofra. Você vai sofrer a punição por conta do pecado. Mas ele pegou Jesus em nosso lugar, por conta dos nossos pecados. Hoje você está em paz? Foi porque Jesus padeceu. Hoje você está feliz? É porque Jesus padeceu, porque ele sofreu o que eu e você merecia. Então aqui eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que me fora dada. É um privilégio ministrar pela primeira vez em uma campanha. Que o Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo. Que o Senhor continue abençoando nosso pastor e a toda a igreja, aleluia. E nós cremos que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Ele já garantiu vitória, é por isso que nós estamos aqui. Mas eu não sei se eu tenho vitória. Tem. Se você é a igreja do Senhor, nem as portas do inferno prevalecem contra você, contra a igreja do Senhor. Quem é a igreja está guardada pelo sangue de Jesus, e nós somos, e é por isso que nós estamos aqui. Então glorifique a Deus, porque Ele é bom e misericordioso. E naquele dia que ninguém nos queria, Ele olhou e disse: ei, venha para cá, eu quero você, o meu sangue vai te cobrir neste momento, aleluia. Então agradeça a Deus e glorifique a Ele, porque Ele é bom e misericordioso, aleluia, e gracioso, e tem te guardado até aqui, amém, graças a Deus.